Não traz a legalidade, que é o balanço orçamentário municipal do exercício anterior. Não traz, mas eu já tirei no diário. Houve aqui um superávit de 14 milhões, entendeu? Foi aplicado. E o outro é da necessidade. Para que ele pergunta? Pergunta lá, é sobre o que mesmo? Isso daí é um crédito especial de 17 mil reais. Para que ele quer? Pô, tem que pensar com razão. Para isso. Uma questão temporária, uma questão de técnico. Só para botar no projeto. Qualquer coisa você pede vista, a gente chama Roguinho, que a gente bota ele na pauta segunda-feira. Não, só chama ele aqui amanhã. Só. Então, chama ele amanhã e a gente já bota ele. Mas o superávit tem, você viu? Chegou ali a declaração. Para que é? 6 milhões, olha lá. Não. É o 29, para que é? Como vai mexer o orçamento? Tem que ter uma despesa. A rubrica vai alterar, não vai alterar o orçamento. Para quê? Para contratação. Contrato para quê? Tem uma lei aqui, Léo, que fala o que são as contratações de 2007, tá vendo? Implantação de serviço essencial, é só dizer o que ele quer. Só para dizer pra gente não votar em branco. A sua primeira dúvida foi em questão de superávit. Já está aqui, ali a declaração. Chegou aqui, não, eu já tirei no diário. Você tirou ali, beleza. 14 milhões. Então a parte da legalidade, que é o balanço orçamentário, já está aqui. Tá ok. Agora eu preciso ver a necessidade. A gente vai alterar o orçamento e vai ter que ler despesa. Para quê? Para concurso. Tá. Temporário é concurso, temporário, qual é a modalidade? É só dizer para que é. Porque o SAI, ele tem uma parte da diversidade temporária de excepção de interesse por dos órgãos de missão pública. Autarquias tem lei própria. Então, tem que dizer se é o 3 ou o 5. Só isso para dizer para a gente. Para a gente não mexer o orçamento, mexer o orçamento sem finalidade. Não, a finalidade tem. Né? Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 65ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Não se discute isso. Mas você vai mexer no orçamento, você mexe no orçamento. Você tem que ter as rubricas de elementos de despesa. Quanto são separados? Excelentíssimo senhor presidente, vereador Eric Musso, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, uma boa noite. Ata da 64ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 16 de junho de 2014, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Eric Cabral Musso. Aos 16 dias do mês de junho do ano de 2014, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores Adeir Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Musso, Fábio Machado, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Bruito, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Cose. Deixando de comparecer os vereadores Carlos Alberto Loureiro Vieira e Fábio Neto da Silva. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida, foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. A primeira secretária fez a leitura da matéria constante no pequeno expediente. No grande expediente, fez uso da palavra o vereador Fábio Machado. Na fase das lideranças, os vereadores líderes dos partidos dispensaram o uso da palavra. A primeira secretária fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo o número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta. Foram encaminhados às comissões os projetos de lei número 31 e 32 de 2014, de autoria do Poder Executivo, e projetos de lei número 38 e 39 de 2014, de autoria do Poder Legislativo. Em primeiro turno, foram aprovados os projetos de lei número 19, 21 e o 26 de 2014, com a emenda modificativa número 32 de 2014,
de autoria do Poder Executivo, com os respectivos pareceres, com 14 votos favoráveis. Na fase das comunicações, fez uso da palavra o vereador Gênison Rampinelli Leco. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizou a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Coloca a ata em discussão. Não havendo discussão, declara aprovada a ata na forma do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Convido a primeira secretária a fazer a leitura do pequeno expediente. Boa noite a todos, colegas vereadores, público presente. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 4 de junho de 2014. Entidade Prefeitura Municipal de Aracruz, comunicados 14.31.21 e 14.31.22 de 2014, no total de R$ 494.104,74. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 10 de junho de 2014. Comunicados 15.16.00 a 15.16.03 de 2014, no total, na parcela total de R$ 27.000. Convido os senhores vereadores e público presente para a segunda semana acadêmica e cultural do Polo UAB de Aracruz. Exposição de trabalhos realizados por alunos de pós-graduação com temáticas relacionadas ao município de Aracruz. Data 30/6 a 2/7 de 2014, no local do auditório do Polo UAB de Aracruz, Rua General Aristides Guaraná, 23, Centro Aracruz, Espírito Santo. Palavra ao presidente. Presidente, pela ordem. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente. Gostaria de fazer um requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Aracruz, Estado do Espírito Santo, Alexandre Ferreira Manhães, infraassinado, vereador em pleno exercício de suas funções legislativas e, de acordo com o artigo 107, inciso 1º do Regimento Interno, vem muito respeitosamente expor para após requerer a Vossa Excelência que encaminhe à Secretaria de Educação do município de Aracruz o pedido de informação que segue. Considerando de ser de suma importância a figura da família para a educação das crianças em idade escolar, considerando ser obrigação de todo ser humano zelar pela manutenção da família e, consequentemente, da cultura dos futuros cidadãos. Primeiro, se todas as escolas da rede pública do município de Aracruz comemoram com os alunos, através de atividades, as datas comemorativas, Dia dos Pais e Dia das Mães. 2. Em caso negativo, por qual motivo não há a comemoração? Nestes termos, peço deferimento, dia 25 de junho de 2014. Obrigado, presidente. Defiro os requerimentos de Vossa Excelência. Nós vamos, então, assim, encaminhar ao secretário responsável pela pasta. Passamos ao grande expediente, que é de 60 minutos. Com a palavra, o vereador Renato Sobrinho, pelo tempo de 30 minutos. Senhor presidente, vereadora Mônica, vereadora Rosana, demais vereadores, público presente, boa noite. O que me traz à tribuna hoje é apenas para fazer aqui um reconhecimento, ou até um agradecimento em nome da comunidade de Cachoeirinho do Riacho, que há 15 dias atrás eles tiveram uma dificuldade com o serviço de abastecimento, bomba, no caso, bomba queimada, e a equipe da CEMIT, através do Júnior, Dirceu, o Remson, até o Tony Loureiro, se empenharam bastante, apesar de ser uma época comemorativa aí de jogos, que sabemos que tem dificuldade, feriado grande, mas o abastecimento aconteceu sempre, e hoje a
a presidente da comunidade estava aqui, mandou agradecer, até o serviço de água e o SAI por ter emprestado uma bomba até resolver o problema. Enfim, a gente está aqui em nome da comunidade, estou aqui reconhecendo o serviço, o empenho, e fica o agradecimento aqui por ter nos atendido de uma forma eficaz, uma forma decente. Então, por hoje, é só isso. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Lúcio Zanol. Boa noite, presidente, vereadora Mônica, vereadora Rosane, demais vereadores, público presente. Em primeiro lugar, senhor presidente, quero agradecer aqui a presença da presidente da Associação de Moradores do bairro Nova Colatina, Jacupemba, Diana, e diretoria. E agradecer a presença de todos os presentes que sempre acompanham a sessão. Mas o que me traz esta tribuna, senhor presidente, é o fato de eu ter enviado requerimentos já para o secretário de Obras em relação às manilhas que foram depositadas no bairro Santa Rita, em Jacupemba, e com o intuito de executar uma obra de drenagem muito importante para aquele bairro, no sentido de que, com o acúmulo de chuvas, das chuvas passadas de dezembro, ocasionaram ali alagamentos em várias casas, e só não aconteceu tragédia maior porque realmente o socorro chegou. Mas alguma coisa deveria ser feito em relação ao bairro Santa Rita e também ao bairro Nova Colatina, que também sofreu e muito com aquelas enchentes. E o que a gente percebe hoje, o que eu pude ver hoje, é que estavam retirando as manilhas. E eu tive o cuidado de ir lá conversar com as pessoas que estavam recolhendo, e elas disseram o seguinte, que a empresa que tinha sido contratada para a execução da obra, ela já não iria mais fazer a obra. Então, ela tinha comprado as manilhas e estava devolvendo as manilhas para quem ela tinha realmente comprado. E aí fica a pergunta, vai acontecer aquela obra, não vai? E o secretário de Obras, há uma semana atrás, nos garantiu que a obra vai acontecer, que já tem uma outra empresa, que já foi licitada e que a obra vai acontecer. Mas nós gostaríamos que desse, de fato, uma resposta àquela comunidade. E, assim, também em relação ao bairro Nova Colatina, que o povo, toda vez que sofre, toda vez que chove, sofre. Então é hora de dar um basta nessa situação. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Boa noite a todos, boa noite, vereadores, presidente, vereadoras, boa noite para o presente. Quero cumprimentar também aqui o vice-presidente da Associação de Moradores, o Gustavo, a ex-presidente, a Diana, e a mãe do Gustavo, a avó de Gustavo. É muito bom tê-los aqui. O que eu gostaria de falar para Vossa Excelência é que a semana passada, semana retrasada mais ou menos, nós tivemos uma reunião, o secretário e a empresa representante da União, os representantes da empresa União, que ficaram, estão fazendo um levantamento, e segundo eles, a partir do dia 1º de julho agora, vai dar início àquelas obras que aconteceram devido às enchentes. Tá? A sua preocupação é correta, me solidarizo com Vossa Excelência, mas eu quero dizer que, segundo eles, a partir do dia 1º vai começar essas obras. E a respeito também, como Vossa Excelência falou da Nova Colatina, que eu sei que é uma preocupação tanto sua quanto do vereador daí e minha, estão fazendo uma nova medição para também fazer um novo projeto a respeito do calçamento da Nova Colatina, que isso aí é um compromisso, foi feito pelo prefeito, e eu acredito que, pelo menos nesse mandato, eu acredito que vai sair, se Deus quiser. Eu acredito, esperamos sim. Tá? E aí, a respeito de outras obras que vão acontecer lá, pode ter certeza que o prefeito, o que ele falou, eu acredito que realmente vai acontecer.
Tá certo? É só isso que eu gostaria de falar para Vossa Excelência. Sim, obrigado pelas informações. Mas essas informações, elas são passadas dia após dia, e sempre vai adiando. Então, o que a gente quer é que realmente aconteça. Então, que se passe do dia 1º de julho, vamos esperar no dia 2, vamos esperar no dia 3, vamos esperar no dia 4, mas vamos acreditar que dia 1º de julho vai realmente acontecer. Vamos esperar e aguardar, e esperar com fé. Outra coisa também, vereadores, Beto, ADI, o que me traz também essa tribuna é em relação à preocupação também de Vossa Excelência, tanto de Vossa Excelência quanto do vereador ADI também, porque quando foi negociado, nós estávamos lá, foi em relação àquelas famílias que moravam naquele morro, onde foi retirada dali, e foram feitas algumas doações, permuta de lotes, mas tiveram pessoas, famílias que tinham casa, e que o prefeito, juntamente conosco, e juntamente com o secretário de Obras e o ex-secretário de Habitação, pastor Cláudio, estiveram conosco lá e nos garantiram que dariam um retorno àquelas famílias, de que eles receberiam, quem investiu, receberia o lote, mais os materiais, a casa, enfim. Foi feito realmente, o povo saiu de agrado, acreditando na palavra do prefeito, mas principalmente nas nossas, porque nós somos vereadores e estamos lá morando do lado deles. Porque com o prefeito talvez fica mais difícil de falar, mas eles já devem ter procurado Vossas Excelências, assim como me procurou por várias vezes. Então fica aqui o líder do governo, não sei se já foi nomeado um novo líder, mas eu digo a Vossa Excelência, senhor presidente, que tenha um contato maior com o prefeito, que possa dar uma resposta àquelas famílias. Porque uma coisa é o prefeito ir lá, buscar os vereadores, para que seja feita ali uma permuta, uma troca, enfim, para que seja feito um acordo ali. Outra coisa é demorar tanto tempo para se cumprir. E quem fica em situação difícil somos nós que estamos lá, estamos sofrendo com essas cobranças e realmente precisa dar uma satisfação àquelas famílias. Então fica aqui o pedido deste vereador preocupado com aquelas famílias que saíram de um local onde viviam para que se passasse uma obra e ficou boa, melhor do que se tivesse feito a curva, ficou boa, mas que é preciso dar um retorno àquelas famílias. Então fica aqui a preocupação deste vereador, e tenho certeza que dos outros 2 vereadores, em relação a essas famílias que precisam de um retorno urgente do Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Passamos à fase das lideranças. Cada líder tem 5 minutos em apartes, com a palavra vereador Leco, líder do Solidariedade. Dispensado com a palavra vereador Lula, líder do PT. Dispensado com a palavra vereadora Deilosa, líder do PTB. Dispensado com a palavra vereador Valmir Cosa, líder do PCdoB. Dispensado. Convido a primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. 65ª Sessão Ordinária, 25 de junho de 2014. ADI Antônio Lose. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Eric Cabral Moço. Fábio Machado. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênesis Rampinelli Leco. Presente. José Gomes dos Santos. Lúcio Zanol. Presente. Mônica Cordeiro presente. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Ribeiro Machado. Valmir Coser. Presente 17 vereadores. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação em plenário. Projeto de Lei 040/2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Guanabara, autor vereador Renato Detran. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 029/2014, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autor Poder Executivo Municipal. Votação em segundo turno. Projeto de Lei 019/2014, dispõe sobre a criação de vaga de fiscal do SAAI, autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 021/2014, autoriza o Poder Executivo do município de Aracruz a custear despesas de alimentação, moradia, transporte aos médicos participantes do projeto Mais Médicos para o Brasil, em efetivo exercício no âmbito da Secretaria de Saúde do município de Aracruz. Autor Poder Executivo Municipal. Os projetos de Lei 028, 29 e 30 de 2014, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei 040/2014, de autoria do vereador Renato do Detran, é encaminhado às comissões. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 029/2014,
dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. Autor, Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Senhor presidente, pela ordem. Com relação ao tema, eu, antes da sessão, estava a conversar com o vereador Leco, e ele me trouxe a informação de que o balanço orçamentário municipal de 2013 já se encontra no projeto. Até então, não estava, né, vereador Leco? Só queria confirmar se, em razão da matéria estar na Comissão de Finanças, se foi juntado aos autos do projeto o balanço orçamentário. Mesmo que não tenha, senhor presidente, no Diário Oficial de 14/4/2014, foi publicado. Então, porque depois eu vou discutir no mérito os dois princípios fundamentais de legalidade e necessidade. Só para confirmar, como Vossa Excelência coloca agora a votação, a questão do tema. Foi juntado aos autos. Obrigado, senhor presidente. Então, o parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo mais discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças. Em discussão, projeto de lei 029/2014, com a palavra o vereador Fábio Neto. Senhor presidente, obrigado. Com relação à legalidade do princípio que eu estou discutindo, como já se encontra ao projeto balanço orçamentário, o meu voto desde já é favorável, senhor presidente. Com relação à necessidade, fica aqui um pedido do vereador para que o próximo projeto de autoria do Executivo, quando vier a esta casa, que traga necessidade na forma em específica a esse projeto, que observe a Lei 2.994 de 2007, os incisos 3 e 4, os incisos 3 e 4 da Lei 2.994 de 2007. Essa observância, quando o projeto o novo projeto para a contratação vier a esta casa, tem essa observação. Voto favorável, senhor presidente. Palavra, vereador Alexandre Manhães. Parte, vereador. Só gostaria de contribuir mais uma vez. Boa noite ao público presente. Com a informação, esse projeto de lei 029/2014, eu entrei em contato com o secretário, né, com o diretor do SAI, a contratação de um funcionário para operar a máquina pesada no SAI, porque o funcionário anterior ele pediu demissão, nós temos hoje uma máquina parada sem o funcionário. Essa informação que nos foi passada. Continua em discussão. Palavra, vereador Fábio Neto. Não havendo mais discussão, então em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 029/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal. Votação em segundo turno. Projeto de lei 019/2014 dispõe sobre a criação de vaga de fiscal do SAAI, autor Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 019/2014. Pela ordem, presidente, o projeto 019, só para o público presente ficar ciente, ele cria a função de mais um fiscal no SAI, devido esse fiscal ele vai trabalhar na sede do município e devido à demanda que aumentou de serviços no município, vai ser contratado esse fiscal para ajudar também nos trabalhos do SAI. Continue em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 019/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 021/2014, que autoriza o Poder Executivo do município de Aracruz a custear despesas de alimentação, moradia e transporte aos médicos participantes do projeto Mais Médicos para o Brasil, em efetivo exercício no âmbito da Secretaria de Saúde do município de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer.
Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 021/2014. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 021/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal. Passamos à fase das comunicações. Não havendo vereador inscrito, nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos da sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.